Bom, a gente aciona agora a repórter Marília Ribeiro novamente, porque ela tem informações sobre a presença de Daniel Alvorcaro na CPMI do INSS e também na comissão do Senado, que investiga o caso Master. Marília, o que você pode adiantar para a gente? Alvorcaro vai comparecer ao Senado ou não? Neila, de acordo com o colunista Igor Gadelha, ele vai sim, viu? Depois do carnaval, ele deve ir 2 dias lá no Senado Federal. No dia 24 de fevereiro, Daniel Alvorcaro, dono do Banco Master, ele deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Dentro dessa comissão foi criado um grupo de trabalho para poder apurar sobre toda essa investigação envolvendo o Banco Master. O presidente da comissão e também do grupo de trabalho, Renan Calheiros, ele afirmou que Daniel Alvorcaro ele deve sim comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos e prestar ali todos os seus esclarecimentos em torno do assunto Banco Master. Depois, Neila, no dia 26 de fevereiro, Daniel Alvorcaro é esperado na CPMI do INSS. Ela que vem atuando dentro do Senado Federal, mas ali ela tem deputados e também senadores por se tratar de uma comissão parlamentar de inquérito mista, reúne ali as duas casas. No dia 26, ele deve comparecer também pessoalmente ali para poder prestar seus esclarecimentos aos parlamentares da CPMI do INSS. Lá ele deve focar ali, as questões devem ser focadas envolvendo os consignados de aposentados e de pensionistas do INSS. Relembramos aqui que Daniel Alvorcaro havia ali uma convocação dele para poder participar da CPMI do INSS logo na volta dos trabalhos na segunda semana, mas depois de um encontro de Carlos Viana, presidente da comissão, lá no STF, com o presidente da corte, Edson Fachin, houve então esse adiamento e a confirmação de que Daniel Alvorcaro deve comparecer no dia 26. Então, Neila, depois do carnaval, o Congresso Nacional vai trabalhar bastante. Vamos ter aí 2 dias, Daniel Alvorcaro, pelo menos até o momento, a confirmação de que ele sim vai comparecer tanto na CPMI do INSS quanto na Comissão de Assuntos Econômicos, que criou um grupo para poder tratar sobre este assunto. A gente lembra, Neila, que dentro do Congresso Nacional existe também a CPI do crime organizado, que também deve tratar sobre o assunto Banco Master e que eles pretendem também ouvir Daniel Alvorcaro, mas isso deve acontecer futuramente, Neila. Muito bem, temos Felipe em tela já. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Sexta-feira de carnaval, mas o assunto não para. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer uma reunião aí. Como a gente havia dito, o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, não tomou a decisão monocrática, não tomou a decisão sozinho de afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria, convocou os demais ministros. Ministro afastado, temos agora André Mendonça à frente do caso Master. Lembrando que André Mendonça também está à frente do caso do INSS, ou seja, André Mendonça à frente de casos importantes na Suprema Corte. Daniel Alvorcaro vem até Brasília para prestar o seu depoimento na CPMI do INSS e a gente vê André Mendonça ligado aí nos 2 casos onde Daniel Alvorcaro acabará prestando depoimento no dia 26 de fevereiro no Senado Federal. Felipe, é carnaval, mas Brasília ainda pega fogo. Exatamente, Leila. Primeiramente, boa tarde para você, boa tarde para Marília, boa tarde aos telespectadores. Realmente, Brasília está polvorosa, né? Brasília está pegando fogo, né? Como a gente gosta de falar. E grande parte por isso é a questão do Banco Master e a questão do Dias Toffoli, né? E eu vi aqui falando para você ontem, né, Neila, que eu achava muito difícil o Toffoli abrir mão, né, por conta só da relatoria do Banco Master, né? E achava muito difícil, né, o STF, o Fachin e o plenário do STF julgar, né, a imparcialidade, né, a suspeição do Dias Toffoli, né? Era muito mais provável isso aconteceria, na minha opinião, com algo negociado, né? E foi isso que aconteceu, né? Os pares, né, do Dias Toffoli convenceram ele que seria muito melhor ele sair da relatoria do Banco Master e a relatoria do Banco Master caiu exatamente com o André Mendonça, né? Que é uma pessoa
que, assim como o Fachin, né, um pouco avesso à publicidade, um pouco avesso à imprensa, né, e é muito mais discreto do que o Dias Toffoli, né? E vamos ver o que vai acontecer em relação à relatoria do André Mendonça, né? Eu, sinceramente, Neila, eu acho que o André Mendonça deve mandar esse caso para a primeira instância, né? Todo mundo fala que esse caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, até porque grande parte das pessoas que estão sendo investigadas, estão sendo processadas em relação ao Banco Master, não tem foro privilegiado, ou seja, não tem nenhum sentido esse caso estar no Supremo Tribunal Federal. Então, no meu modo de ver, Neila e Marília, o Supremo Tribunal Federal, por meio do relator André Mendonça, em relação ao caso do Banco Master, deve, em poucos dias ou em poucas semanas, encaminhar esse caso para a primeira instância, onde ele nunca deveria ter saído, né? E aí tem um caso interessante que, pelo que a gente noticiou aqui, o Daniel Vocaro deve sim ir para a CPMI do INSS e deve sim abrir, né, várias questões relacionadas com a aposentadoria, relacionada com os empréstimos consignados, relacionada com o empréstimo que foi dado em relação a Rio Prev, em relação a Amapaprev. Então, muitas coisas podem acontecer, Neila. É interessante porque você falou da questão da primeira instância. Lá atrás, o ministro Dias Toffoli havia achado um argumento para trazer o caso para o Supremo Tribunal Federal, que era a possível participação de um deputado da Bahia, o deputado Bacelar da Bahia, e uma possível negociação com o Banco Master, né? Um possível negócio com o Banco Master. Depois foi comprovado que isso não tinha nada a ver com esse processo específico, e se foi comprovado de que isso não tinha nada a ver com esse processo específico, claro, era a hora do ministro Dias Toffoli falar: chega, vamos mandar o processo para a primeira instância. Ontem a gente falou bastante sobre isso, ele não o fez, segurou o processo no Supremo Tribunal Federal, colocou de cara um sigilo esquisitíssimo sobre aquele processo. A CPMI do INSS já havia pedido um depoimento e também dados sobre o Banco Master, quando a bomba estourou logo de cara. O Toffoli colocou esse sigilo estranhíssimo, esquisitíssimo. Logo depois pediu a careação do diretor do BRB junto ao Daniel Vocaro. Depois pediu aí o depoimento, determinou, né, não pede, ele manda o depoimento do Daniel Vocaro junto à Polícia Federal, e que eu disse ontem, com perguntas já pré-determinadas para a delegada da Polícia Federal, inclusive depoimento que foi ali parcialmente parado ali no final. Na verdade, ele acabou parando o depoimento, pedindo para que ela fizesse perguntas específicas do ministro Dias Toffoli. Ela ficou visivelmente incomodada com aquele pedido. E depois disso foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, e vimos aí a participação de outras pessoas importantes e relacionamento de outras pessoas importantes. A coluna da Andresa trouxe a participação, ou ao menos a proximidade, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo com o Daniel Vocaro, que frequentou a casa de Daniel Vocaro aqui em Brasília, pelo menos em um momento, em uma oportunidade. E também a questão do Resort Taiaiá, que até então o ministro Dias Toffoli sequer tinha tocado nesse assunto, nunca tinha sido dono de resort nenhum. Agora sim se manifestou ontem dizendo que era sócio dessa empresa Marit, né, uma empresa da família dele, em que teria vendido parte do resort para um fundo que é ligado ao Banco Master, ou seja, jamais tinha tocado no assunto, mesmo quando a imprensa estava falando no assunto o tempo todo. E ontem ele acabou dizendo que sim, fazia parte dessa empresa familiar, mas que não tinha amizade com Daniel Vocaro. Agora a gente vai continuar acompanhando e ver de que forma o ministro André Mendonça vai tocar esse caso, se segue de fato para a primeira instância, se segue no Supremo Tribunal Federal. Quem sabe, né, o André Mendonça pode ser contaminado com o depoimento do Daniel Vocaro na CPMI do INSS, tudo pode acontecer. Não sabemos que documentos são esses, porque, Felipe, eu não sei se você se lembra, mas o Vocaro prometeu que vai trazer vários documentos para a CPMI do INSS,
para comprovar a participação, inclusive, de outras pessoas importantes em todo esse métier. Vamos ver se esse depoimento e esses documentos podem fazer a cabeça e mudar o caminhar do ministro André Mendonça. Não, exatamente, Lira. A grande questão que fica em relação ao Dias Toffoli é exatamente a suspeição dele, né? Foi noticiado inúmeras vezes que ele tinha, no mínimo, uma relação comercial e empresarial com o Daniel Vocaro. Ou seja, o resort da família dele, que ele, inclusive, é um cotista, recebeu dinheiro do fundo do Banco Master e, por consequência, do Daniel Vocaro, né? Então, por conta disso, sempre se colocou, né, a suspeição do Dias Toffoli muito claramente sobre esse assunto, né? Além disso, né, é bom lembrar, né, foi noticiado que ele viajou, né, para a final da Libertadores com o advogado do diretor do Banco Master, né? Ou seja, o que estava em relação ao Dias Toffoli era exatamente a questão da suspeição dele muito clara, né? Ele não tinha a imparcialidade necessária para julgar ou para coordenar, né, a produção de provas em relação ao Banco Master. E aí, quando o processo sai da sua relatoria e vai para a relatoria do André Mendonça, né, no momento em que ele falava a todo momento que ele não iria abrir mão da relatoria, não iria abrir mão do processo do Banco Master, inclusive ele até falou, né, que graças a ele, né, não haveria a tal nulidade das provas em relação ao Banco Master, já que existiam várias pessoas com foro privilegiado e era processada, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, e por conta disso, né, não haveria a tal unidade das provas. Mas isso é uma balela, né? A gente sabe que a regra geral em relação a foro privilegiado é que se destacaria, né, dentro do processo originário da primeira instância aquelas pessoas com foro privilegiado para seguir o trâmite e o processo do Supremo Tribunal Federal em relação somente àquelas pessoas com foro privilegiado. O Daniel Vocaro não tem foro privilegiado. Os diretores do Banco Master não têm foro privilegiado. Ou seja, várias pessoas têm foro privilegiado. Não tem nenhum sentido esse processo ficar no Supremo Tribunal Federal. Aí, a partir do momento em que o STF convenceu o Dias Toffoli, né, o Dias Toffoli não quis, né, abrir mão do processo do Banco Master, né? O Supremo Tribunal Federal não quis decidir de forma pública, né, a parcialidade do Dias Toffoli. O Fachin não quis de ofício decidir a parcialidade do Dias Toffoli. Tudo isso foi o convencimento que os pares do Dias Toffoli teve com o Dias Toffoli de que é necessário esse processo sair das suas mãos, porque as notícias estavam lá. Claramente estavam lá de que o Dias Toffoli tinha, sim, relação com o Daniel Vocaro, tinha, sim, relação com o Banco Master, né? Então, a partir do momento que esse processo foi para a mão do Dias Toffoli, do André Mendonça, né, há uma expectativa, sim, né, já que o André Mendonça é um jurista, né, muito avesso à propaganda, muito avesso à imprensa, e que supostamente não tem nenhuma relação com o Banco Master, há sim a expectativa desse processo voltar à primeira instância e sair do Supremo Tribunal Federal, onde nunca deveria ter ficado, né, Neila? Exatamente.